Tem coisas que nem a NASA consegue explicar, e essa é uma delas. Neste vídeo eu vou te mostrar como um quadradinho, dois círculos interligados e uma taça de vinho foram os responsáveis por me ajudar a sair da mais absoluta miséria e chegar à liberdade financeira em apenas 5 anos. Um quadradinho, dois círculos e uma taça de vinho pode ser tudo o que você precisa para mudar completamente a sua vida e conquistar os seus objetivos. Talvez você me diga, como assim? Do que você está falando? Deixa eu te dizer. Foi esse quadradinho, esses dois círculos e uma taça de vinho que me ajudaram a sair desta situação, onde eu trabalhava todo sujo, todo rasgado, para em apenas 5 anos estar nessa situação, de terno, de gravata e sendo aplaudido de pé em um evento chamado Criação de Riqueza, onde eu palestrei no encerramento do evento para mais de 700 empresários, ensinando a eles qual é o segredo do enriquecimento. Foi aquelas imagens que eu te mostrei as responsáveis por me tirarem desta casa onde eu morava praticamente numa favela, convivendo com pessoas faveladas, com pessoas perigosas, em um lugar sujo, em um lugar úmido. E acredite, você não está vendo apenas uma casa, você está vendo 14 casas, 14 kitnets. Eu sou aquele lá embaixo de vermelho, eu sou este aqui embaixo de vermelho e a minha casa era esta aqui. E foram aquelas imagens que eu acabei de te mostrar que em apenas 5 anos me trouxeram para esta casa. Esta é a minha casa hoje, uma casa com mais de 800 metros quadrados, com piscina, com jardim, com todo o conforto que um ser humano merece. E foi essas mesmas imagens as responsáveis por me tirar então de cima dessa CGzinha Titan, que era o único veículo que eu tinha na época. Aí estou eu vestido de garçom, eu logo vou te contar toda essa história. Mas foram aquelas imagens que me tiraram de cima dessa CGzinha Titan e me trouxeram para esta garagem hoje. Esta é a minha garagem, eu tirei esta foto há poucos minutos para gravar este vídeo para você. Então hoje eu tenho um Fiat Uno, carro que comprei 0 km, tenho um Opala Commodore SLE ano 92, carro de colecionador todo original, motor 6 cilindros, uma verdadeira relíquia. Tenho também uma caminhonete S10 Rheinkaltren que comprei 0 km no ano de 2017. Só que deixa eu te contar, eu tenho uma outra foto para mostrar aqui para você. Então essa é a minha garagem. Aqueles outros dois carros que estão lá do lado não são meus. Aqueles outros dois carros são dos meninos que trabalham aqui na minha empresa comigo. Esta foto é a garagem aqui da minha casa. Só que está faltando alguém aí nesta garagem. Adivinha? Eu tenho 2 Opalas, exatamente. Este outro Opalão que você está vendo aí é um 90, carro também original que eu estou restaurando. Então neste momento ele está aqui passando por uma restauração na oficina mecânica. Então aí ele está passando neste momento pela chapeação ou pela funilaria, como se diz em outros estados brasileiros. Por isso ele não apareceu na garagem. Agora, pelo incrível que pareça, tudo isso que eu conquistei, que eu mostrei para você, os carros, a casa, o estilo de vida, tudo isso graças àquelas imagens que eu te mostrei. Então fica aqui comigo, porque isso realmente vai surpreender você, o quão fácil é você mudar de vida a partir do momento que você entender do que é que eu estou falando. Sabe por quê? Porque foi graças àquelas imagens que eu saí dessa situação de puro desânimo, onde eu estava aí diante de uma montanha de barro, para um dia então ser reconhecido aí, estar tirando uma foto aí abraçado com um dos maiores coaches do Brasil, se não o maior coach do Brasil, Paulo Vieira, em um evento que ele me levou para palestrar pela segunda vez, chamado Criação de Riqueza, e onde eu estou aqui também em um outro evento chamado Fator de Enriquecimento. Fator de Enriquecimento, uma entrevista com Paulo Vieira, onde Paulo Vieira me perguntou sobre esta ascensão estrondosa, meteórica que eu tive nesta mudança de vida, e também onde estávamos fazendo o lançamento do livro Fator de Enriquecimento, o qual eu tive o prazer de ser mencionado. Então existe um capítulo no livro onde ele fala sobre mim, aonde ele diz o seguinte. Então este é o livro do Paulo Vieira, do Dr. Paulo Vieira, PhD, e aqui é o que está escrito, né? A introdução do capítulo sobre mim, aonde ele diz o seguinte: tenho outro exemplo de um ex-garimpeiro. Seu nome é Marcos Trombetta. Hoje ele é um homem próspero financeiramente, perito no que faz e conhecido ao redor do mundo. Agora eu te pergunto, dá para acreditar que um homem saia de dentro de um túnel, pois ali está
ex-garimpeiro. Hoje ele é um homem próspero financeiramente, perito no que faz e conhecido ao redor do mundo. Então, eu não preciso mais me apresentar. Paulo Vieira já me apresentou aqui no livro dele. Então, eu sou Marcos Trombetta, eu sou um ex-garimpeiro, sou um homem próspero financeiramente e sou perito no que eu faço. Mas o que é que eu faço e faço ao redor do mundo? O que é que eu faço? Eu ajudo pessoas a mudar suas vidas, ensinando-as como reprogramar suas mentes. Eu ajudo as pessoas a conquistarem seus objetivos, mostrando a elas que é possível conquistar qualquer coisa, desde que você mude a sua programação mental. A partir deste momento, eu vou te contar alguns segredos. E eu adoro esta foto. Então, esta é uma foto que eu tirei no evento Fator de Enriquecimento, na palestra que eu fui palestrar para o Paulo Vieira. Então, no evento em Fortaleza, Fator de Enriquecimento. E neste momento eu estou com a minha mão no bolso, porque neste momento eu vou pegar o segredo. Eu sempre tenho um segredo no bolso. E eu quero aproveitar para te fazer uma pergunta. Você quer saber o segredo? Você gostaria de saber qual é o meu segredo? Como eu mudei tanto de vida? O que foi que eu fiz? E como você pode fazer a mesma coisa? Então fica aqui comigo que eu vou te contar como tudo começou. Durante 15 anos da minha vida, eu não passei de um simples garimpeiro de mina. Exatamente o que você me ouviu dizer. Durante 15 anos, eu trabalhei em túneis de até 500 metros de profundidade. Naquela época eu nunca tive férias, eu nunca tive carteira assinada. Trabalhava por conta própria. Se eu achasse pedras, ametista e vendesse, eu ganhava dinheiro. Se eu não achasse, eu estava numa situação muito difícil. Como eu não tinha carteira assinada, eu cheguei a passar por uma situação onde eu fiquei 6 meses sem ganhar um único centavo. Foram momentos muito difíceis. Durante aqueles 15 anos, eu acreditei que o segredo para ganhar dinheiro e mudar de vida era trabalhar. Aquilo que muitas pessoas acreditam e que provavelmente você acredita. O segredo é trabalhar. Deixa eu te dizer, o trabalho está envolvido, mas não necessariamente trabalho duro, não necessariamente trabalhar como eu trabalhava no garimpo. Triste engano. Acredite, é um triste engano acreditar que se você trabalhar mais, você vai ganhar mais. Depois de um grave acidente, eu sofri um grave acidente no garimpo, eu decidi que mudaria a minha vida. Eu sofri um grave acidente, quase morri, só que eu fiquei 4 anos apenas pensando. Já aconteceu com você de alguma coisa acontecer com você, você decidir, não, eu nunca mais passo por isso, eu vou mudar a minha vida, e você ficar só nisso? Pois é, eu fiquei durante 4 anos apenas pensando em mudar de vida, até que um dia eu me vi em uma situação dentro dos túneis, onde eu senti que eu verdadeiramente estava correndo um grave risco de vida e que eu teria que fazer alguma coisa. Então, eu voltei a estudar, fiz faculdade à distância, me formei em letras e fui embora. Eu decidi que eu tinha que sair do garimpo, estava com a coluna muito machucada, estava com um braço muito machucado, eu tinha que ir embora. Porém, imagine, um homem que ficou 15 anos dentro de um túnel, dos 14 aos 29 anos dentro de um túnel, eu não acreditava em mim, eu não me considerava capaz de nada, e eu fui embora para uma cidade chamada Indaial, Santa Catarina, e eu acabei indo morar nesta casa. Exatamente, eu fui morar nesta casa, porém não é toda esta casa que você vê, não. É esta casa aqui. Isso aqui é um complexo de kitnets. Nessas kitnets, então, moravam 14 famílias. Algumas famílias muito boas, porém algumas pessoas perigosas, algumas pessoas que verdadeiramente não é uma boa ideia conviver. Então, foram momentos difíceis, situação difícil e realmente morando muito mal, o cheiro nessas casas não era nem um pouco agradável, a vizinhança não era nem um pouco agradável e era aí onde eu estava. Então lá estou eu, quem tirou essa foto foi a minha mãe, um dia que ela foi me visitar no Natal, ok? Então eu morei aqui nesta casa e aqui tem uma outra foto onde ela tirou um pouquinho mais de perto. Então esta era a minha casa, aqui já não era mais a minha casa, nem do lado de cá. Aqui era a minha casa. Então esta era a situação, esta era a vida que eu vivia. E o que aconteceu? Por eu ter saído de dentro de um túnel, eu não acreditava em mim. Eu quero que você vá guardando essa frase. Eu não acreditava em mim de jeito nenhum. Eu não acreditava que eu fosse capaz de ser professor, porque eu havia me formado em letras, então eu não tinha, eu nunca busquei ser um professor. E o que eu fui fazer? Eu fui trabalhar de garçom. Essa foto, então, a minha mãe tirou,
E essa foto foi tirada no dia 25 de dezembro, tá? No dia 25 de dezembro do ano de 2009, e eu estava saindo aí então para ir trabalhar. A minha mãe, ela foi do Rio Grande do Sul até Santa Catarina para passar o Natal comigo, e eu tive que deixar ela em casa almoçando com a minha esposa, porque eu tive que ir, eu trabalhava de garçom. Até que um dia, eu trabalhava de garçom em 4 ou 5 lugares, e até que um dia eu estava num clube, trabalhando de garçom, e eu ouvi uma conversa de 2 homens do meu lado ali, e eles disseram que o colégio ali pertinho precisava de professor. Então eu disse para ele, quanto ganha um professor? Né? Me meti na conversa ali e disse, quanto ganha um professor? E ele me disse, um professor ganha R$ 1.200. Eu disse para ele então, cara, vou ir dar aulas. Falei para ele, vou ir dar aulas. E ele olhou para mim, sorriu e disse, ô Marcos, ele sabia meu nome, ele estava sempre ali, ô Marcos, você não sabe que para dar aulas tem que ter faculdade? E eu disse para ele, mas eu tenho faculdade. E aí ele riu da minha cara e disse, poxa, então você deve ser burro mesmo, cara. Eu nunca vi um professor lavando copos. Vá levar o teu currículo aí na escola, eles estão precisando de professores, cara. E, embora ele tenha me insultado, aquele insulto foi uma verdade bendita. E eu comecei a pensar, será que eu sou tão burro assim mesmo? Sofri para fazer faculdade, pedia dinheiro emprestado para pagar a faculdade, agora eu estou lavando copos. Eu não quero lavar copos, eu sou mais capaz que isso. E aí eu decidi. Naquele dia eu decidi, não dormi a noite toda e no outro dia eu levei o meu currículo no colégio. Sabe o que aconteceu? Eu aceitei um emprego para dar aulas em um colégio público da cidade de Indaial, Santa Catarina, sendo 12 horas de português e 10 horas de inglês. Eu aceitei um desafio para dar aulas de inglês sem saber inglês. Exatamente, eu fui dar aulas de inglês sem saber inglês. Foi um momento muito difícil, muito crítico na minha vida, mas eu aceitei o desafio e no ano de 2011 eu já estava em outro colégio público, aqui estou eu, e aqui está a data, né? Dia 27/10 de 2011, as meninas tiraram essa foto aqui e lá estou eu. Esta é a única foto que eu tenho dando aulas. Eu dei aula no ano de 2010, então, em um colégio, e no ano de 2011 eu já estava em outro colégio público, não era o mesmo. Naquele primeiro colégio o contrato acabou, no final do ano eu voltei a trabalhar como garçom, porque eu tinha que me virar, e no ano de 2011 eu consegui outro contrato em outro colégio público, e eu já dava algumas aulas particulares, mas eu estava com um problema. O meu salário oscilava sempre no mesmo valor de quando eu estava no garimpo, que era entre 1.000, 1.500, 1.000, 1.500. Então no ano aqui de 2011, você pode ver aqui, o 27/10 de 2011, essa foi a única foto, é a única foto que existe minha do tempo de professor. Porém, eu já era professor, falava inglês, mas eu morava naquela kitnet horrível, a minha situação financeira estava crítica, eu mal conseguia sobreviver, pagava o aluguel, mal sobrava para comprar uma muda de roupa, e eu comecei a me fazer a seguinte pergunta: por que algumas pessoas ganham mais dinheiro do que outras? Por que algumas pessoas ganham mais dinheiro? Qual que é o segredo? O que é que essas pessoas fazem de diferente? E eu comecei a buscar essa resposta. E foi aí que eu me lembrei de um livro que eu havia lido no primeiro semestre da faculdade. E agora eu quero que você preste muita atenção. Eu me lembrei de um livro, e neste livro existiam promessas incríveis que eu havia lido. Aquelas promessas soaram bonito nos meus ouvidos, eu segui o que aquele livro ensinava, mas nada dava certo. Porém, naquele momento eu me lembrei daquele livro, não sei até hoje porquê, eu me lembrei daquele livro e eu disse, dentro daquele livro deve existir a resposta. As pessoas daquele livro devem saber a resposta. E o livro era O Segredo. Exatamente, você já leu este livro, você já leu o livro O Segredo, é um bom livro, leia este livro. Ele é fantasioso. O livro O Segredo é fantasioso. Ele pegou uma parte de uma verdade e amplificou a parte bonita. Essas são as palavras do próprio Bob Proctor. Porém, este livro, embora seja fantasioso, ele me ajudou. E eu vou te contar por quê. Eu voltei a ler o livro. Eu achei este livro entre as minhas coisas guardadas e eu voltei a ler o livro. E desde a primeira vez que eu li este livro, teve uma única passagem deste livro que verdadeiramente me intrigou, que é esta. Então este é o prefácio do autor, e a autora diz assim: há 1 ano minha vida desmoronou. Eu estava exausta de tanto trabalhar,
Meu pai morreu subitamente e meus relacionamentos amorosos e com meus colegas de trabalho eram turbulentos. Então veja bem como estava a situação dela. A vida dela desmoronou. Fazia apenas um ano. Imagine, há um ano ela estava nessa situação. Ela estava exausta de tanto trabalhar. O pai dela havia morrido subitamente. Os relacionamentos amorosos com os colegas eram turbulentos. Bom, meu pai não havia falecido, felizmente, tá? Eu estava assim exausto de trabalhar. Eu estava exausto, mas os meus relacionamentos também eram bons. Então eu só precisava entender uma coisa, como que ela mudou a vida financeira tão rápido? Porque ela fala aqui que a vida financeira dela, né, estava exausta. E daí ela disse assim, eu mal sabia na época que do meu maior desespero viria o meu maior presente. E eu estava passando por este momento de desespero. Estava ali trabalhando como professor, mas o salário mal dava para sobreviver, estava longe da família, num lugar estranho. E aí eu peguei este livro e li novamente isto aqui, ó. Vislumbrei um grande segredo. O segredo da vida veio num livro centenário que ganhei de minha filha Hailey. A minha pergunta era, qual foi o livro que ela leu? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Qual foi o livro que ela leu? E ali aqui embaixo está escrito, porque nem todo mundo sabe disso, né? Aí eu comecei a me questionar, cara, qual foi o livro que ela leu? E eu segui lendo este livro, o livro O Segredo, para encontrar qual foi o livro que ela havia lido, quando eu me deparei com esta frase de Bob Proctor. Bob Proctor. Por que você acha que 1% da população ganha cerca de 96% de todo o dinheiro que circula? Você acha que isso acontece por acaso? Isso é planejado assim. Esse 1% entende algo. Eles entendem o segredo. E agora você está sendo apresentado a ele. Eu li todo o segredo, aquela história da lei da atração e como atrair a riqueza para a sua vida e tal e tal. Porém, as coisas não funcionavam como eles diziam que tinha que funcionar. Não funcionavam. Porém, o que me chamou a atenção aqui foi o seguinte. Se esse homem sabe que 1% da população ganha cerca de 96% de todo o dinheiro que circula, é porque ele sabe o que esses caras fazem. Porque provavelmente se você sabe dessa informação e você está participando de um livro como esse, um documentário, você sabe. Então qual foi a decisão mais acertada de minha vida? Eu decidi estudar Bob Proctor. Exatamente, eu comecei a perseguir Bob Proctor na internet. E como eu já falava em inglês, como o universo preparou tudo, o universo deixou tudo muito bem organizado, né? Eu apliquei as leis do universo, assim como o Bob Proctor está citando logo ali acima. As coisas começaram a acontecer. Eu comecei a seguir Bob Proctor. E ouvindo Bob Proctor, um dia eu ouvi ele dizer, este foi o livro que inspirou Rhonda Byrne, um pequeno livro verde. E este aqui é o livro oficial, a capa oficial. Eu consegui na internet este livro, The Science of Getting Rich. Este foi o livro de Wallace D. Wattles que inspirou Rhonda Byrne a escrever o livro O Segredo. Repentinamente a resposta estava nas minhas mãos. Eu sabia qual era o livro que Rhonda Byrne tinha lido. Imediatamente eu fui para a internet e eu encontrei este site. Naquela época o site continua até lá, tá? Eu procurei hoje e encontrei mesmo o site. E foi este e-book aqui, ó. Este e-book que eu baixei e imprimi. Naquele ano eu imprimi este livro, no ano de 2011 foi que eu imprimi este livro. E aqui está ele, eu tirei essa foto aqui do ladinho do meu computador enquanto eu estou gravando este vídeo para você. Juntamente com o livro Fator de Enriquecimento, o livro O Segredo, aqui está o livro The Science of Getting Rich. Eu nunca mais parei de ler este livro e foi dentro deste livro que eu encontrei o segredo, que eu encontrei as informações que eu precisava. Eu continuei estudando Bob Proctor e descobri que ele tinha um DVD, um evento que foi gravado, que era um seminário que foi gravado chamado The Science of Getting Rich. Como usar os segredos da lei da atração. Como usar os segredos da lei da atração. Imediatamente eu corri atrás desse DVD, achei na internet e comecei a assisti-lo desesperadamente para buscar as respostas. Hoje você pode assistir
este DVD no YouTube, que foi de onde eu tirei as próximas fotos. Eu comecei a assistir este DVD e foi dentro deste DVD, essa imagem está ruim porque eu peguei do YouTube, que eu fui apresentado então aqueles 2 círculos. Os 2 círculos que eu mostrei para você lá no começo. Foi aqui neste DVD que eu fui apresentado a estes 2 círculos. E esses 2 círculos me mostraram por que os meus resultados não mudavam. O que acontecia, por que eu não conseguia novos resultados. Foi continuando assistindo esse DVD e acredite, eu assisti esse DVD mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes. Eu acho que eu assisti muito mais de 500 vezes. Tem uma parte que Bob Proctor está igualzinho e eu estou naquela foto, não é mesmo? Com a mão no bolso. E adivinha o que ele vai tirar daqui agora? Um quadradinho. Exatamente como eu te mostrei. Neste momento, neste DVD, imagine, a primeira vez que eu assisti, eu fui apresentado ao segredo da riqueza de Bob Proctor. Segredo da riqueza de Bob Proctor, que ele aprendeu com o livro Quem Pensa Enriquece, que ele aprendeu com Earl Nightingale, que aprendeu com Napoleão Hill, que aprendeu com Carnegie. O segredo da riqueza de Bob Proctor e de muitos milionários é exatamente este cartãozinho. E aí, neste momento no evento Paulo Vieira, eu estou com a mão no bolso, com a mão no bolso para mostrar algo. O que será que eu tinha no bolso? Lembra? Você quer saber o segredo? O que será que eu tinha? Tadã! Então aqui está outro vídeo que eu gravei aqui no meu escritório, mostrando o quê? O cartãozinho. Exatamente, este quadradinho e aquele círculo foram os responsáveis por mudar a minha vida. Então aqui estou eu na palestra Criação de Riqueza em São Paulo, que eu fui chamado 2 vezes para dar essa mesma palestra por Paulo Vieira, para ensinar os participantes a fazerem este cartãozinho. E agora a pergunta que deve estar vindo na sua mente é, ok, o que será que tem de mágico neste cartão, né? O que será que tem? Será que este cartão é mágico mesmo? Que cartãozinho é esse que, afinal de contas, mudou a minha vida? Parece muito simples o que eu estou te ensinando aqui, mas não é, acredite. E talvez essa seja a primeira vez que você esteja ouvindo isso, por isso, com toda certeza, se você prestar atenção nisso e aplicar o que eu vou te ensinar, a sua vida nunca mais será a mesma. Espero ter mostrado para você o quanto isso mudou a minha vida. Hoje eu sou pago para dar palestras, para ensinar a fazer isso, né? Agora, o cartãozinho não é nada mágico não, é apenas um cartãozinho igual a esse, um plástico de documento com algo escrito em um papel e guardado dentro. O segredo é o que está escrito neste papel. Tá? Para que serve este cartão então, se é apenas um papelzinho? Presta muita atenção, porque nós temos a mania de subestimar aquilo que é simples. Para que serve este cartão? Este é o segredo. Para que serve? Este cartão serve para ativar o radar de sua mente, que te levará até seus objetivos. Neste momento, se você nunca ouviu falar nisso, você levou um choque. Não, peraí. Como assim o radar? Olha, presta atenção. Essa pessoa que está gravando esse vídeo para você é a mesma que você viu nas fotos, tanto lá dentro de um túnel como naquela mansão. É o mesmo que você viu em cima de uma CGzinha Titã vestida de garçom, ou lá dentro de um túnel todo sujo de bota de borracha. É o mesmo cara que você viu naquela garagem com os 3 carros e mais um que está na oficina sendo consertado. Este cara é o mesmo que você viu sendo citado em um livro chamado Fator de Enriquecimento, que foi escrito por um doutor chamado Paulo Vieira. Aliás, PhD, não é apenas doutor. Este cartão serve para ativar o radar. Você possui um radar em sua mente capaz de te levar a qualquer objetivo. A pergunta que eu te faço é, aonde está setado, aonde está programado o seu radar? Antes de eu aprender isso, o meu radar era programado na pobreza. Eu atraía pobreza. É por isso que eu saí do garimpo e fui para dentro daquela casa. É por isso que eu saí do garimpo e ao invés de ser professor, eu fui procurar algo que estava mais próximo daquilo que eu acreditava. Por isso que eu me tornei um garçom. Porque eu considerava ser professor um nível muito mais alto. E realmente, ser professor existe um nível intelectual muito maior que ser garçom. Aí está. Esta imagem agora. Mostrei o círculo, mostrei o cartão. E esta imagem simboliza o quê? Vamos repetir o que está escrito aqui. O radar de sua mente.
Agora você vai entender por que aquele quadradinho que simboliza o cartãozinho e o círculo mudaram a minha vida. Esta imagem simboliza a sua mente. Esta imagem foi criada por um médico, foi criada por um psicólogo e psiquiatra em Santo Antônio, no Texas, 1933. Ela simboliza a sua mente. O círculo menor simboliza o seu corpo. Tá? É apenas um símbolo para que você tenha uma visão. Tá? A nossa mente é dividida em duas partes. Assim, o consciente e o subconsciente. Então, o seu consciente é tudo aquilo com o que você tem a capacidade de julgar as coisas. Por exemplo, neste momento, ao você assistir este vídeo, você está julgando. Então, você pode dizer, isso é balela, eu não quero nem saber deste vídeo e sair deste vídeo. Ou você pode dizer, cara, que interessante isso. Você tem o dom de escolher. E você escolhe com o subconsciente. Agora, a emoção que você está sentindo, seja a sua qualquer emoção, seja uma emoção de raiva, uma emoção de felicidade por estar aqui, esta emoção ela acontece no subconsciente e ela se manifesta no seu corpo. Tá? Isso é uma coisa que para um assunto mais aprofundado, mas por enquanto é isso que você precisa entender. Tá? Outra coisa que eu aprendi sobre nossa mente é que nós possuímos paradigmas. E foi isso que eu aprendi com Bob Proctor. Paradigmas. Nossos paradigmas ditam os nossos resultados. Eu quero que você anote isto aí. Os nossos paradigmas ditam os nossos resultados. É aqui que chega a taça de vinho. O que uma taça de vinho tem a ver com o resultado? O que uma taça de vinho tem a ver com eu ter saído da mais absoluta pobreza e ter chegado à liberdade financeira? Uma taça de vinho sempre faz eu me lembrar de minhas crenças e que elas sempre estarão ali e que eu preciso cuidar delas. Por quê? Porque eu aprendi que a nossa mente também, em um determinado período de tempo, ela é assim, como uma taça de vinho. Então eu associei essa imagem para me lembrar que existe dentro de mim uma crença, que existem dentro de mim coisas que me impedem de conquistar os meus sonhos, a menos que eu saiba lidar com elas. Foi aqui que eu aprendi que do 0 aos 6 anos, a nossa mente é completamente aberta, como uma taça de vinho. Foi com Bob Proctor que eu aprendi. E que quando a nossa mente é aberta, é nessa idade, então, que são formados os nossos paradigmas mais profundos. De 0 a 6 anos de idade, a sua mente, a minha mente, a nossa mente, ela é completamente aberta. E ela é como uma taça. Tudo que chega até ela, ela absorve. Ela não tem como se defender. Foi nessa época que foram programados os seus paradigmas, tá? Foi nessa época que foram formadas as suas crenças. O que é um paradigma? Uma grande quantidade de crenças, de hábitos. Foi nessa época que você aprendeu que você não era capaz. Foi nessa época que você aprendeu que quem nasceu pobre morre pobre. Foi nessa época que você aprendeu que para ser rico você precisa roubar ou enganar as pessoas. Ou foi nessa época que você aprendeu que você não é capaz, que te disseram que você nunca seria ninguém. E como a sua mente era aberta, essas coisas foram ficando programadas aí. Foram ficando impregnadas e elas se tornaram as suas verdades. Então, é nessa idade que são formadas nossas maiores limitações. Tá? Nossas maiores limitações. É nessa idade que são formadas aquelas crenças que vão nos impedir a vida toda de ganhar dinheiro, por exemplo, como eu acabei de falar para você. Depois dessa idade, com 7, 8 anos, acontece isso. A nossa mente cria o consciente. Ela se fecha. O que é o consciente? A nossa capacidade de pensar, de aceitar, de rejeitar informações. Então você pode rejeitar tudo que eu estou te dizendo agora, é um direito seu, não tem problema. Mas eu recomendo que você aceite. Esta é uma verdade, ela mudou a minha vida. Depois dessa idade, a nossa mente fica assim. E aí a taça de vinho, ela continua ali. Só que agora ela está fechada. Mas aquelas informações estão ali. E são essas informações que vão determinar os seus resultados. É por isso que por mais que você se esforce para mudar, você não consegue. Porque a sua taça de vinho foi cheia de informações. E são aquelas informações, baseado naquelas informações, que você julga toda a sua vida. Tá? É baseado, por exemplo, se eu disser para você, Deus não existe, você vai discutir comigo.
Você diz, como assim Deus não existe? Quem é você para dizer que Deus não existe? E aí eu pergunto para você, quem foi que te disse que Deus existe? Foi a mãe, foi o pai, foi o pastor? Algum deles já viu Deus? Já conversou com Deus? Claro que não. Eles falaram com eles mesmos, falaram com o universo. Só que quando eu digo isso para você, a sua mente reage. Agora, se eu digo para você um paradigma que está rolando na internet aí, que muita gente está brigando. A Terra, tá? A Terra é plana. E aí, a Terra é plana ou não é? Eu não sou capaz de dar essa resposta, mas que é uma coisa que provoca muita briga, muita gente ri muito. Ela é plana ou não é? Eu, como entendo de paradigmas, não vou me posicionar porque eu não sei, realmente. E se nos mentiram a vida toda? Mas isso é um paradigma. E entende como você não consegue agir contra esses paradigmas? Preste muita atenção, o que eu estou te ensinando vale ouro. Os teus paradigmas determinam até onde você vai, ele determina o que você consegue. É por isso que por mais que você se esforce para mudar, você não consegue. Você não consegue porque você simplesmente obedece à programação que está em sua mente. Então quando eu digo a Terra é plana, você quer reagir imediatamente, você quer briga, porque você foi programado para acreditar que a Terra é redonda. Mas eu te pergunto, você tem como provar que a Terra é redonda? E se ela não for redonda? E aí você diz, e você tem como provar que a Terra é plana? Boa pergunta. Não tenho como provar nem que ela é plana e nem como ela é redonda. Então eu entendo que isso trata-se de uma programação mental. Né? E se tudo que nos contaram for mentira? Então você entende que o teu raciocínio vai só até onde você acredita. E quando passa daquilo que você acredita, a primeira reação é duvidar e discutir e principalmente evitar isso. Então imagine que você acredite que você seja capaz de ganhar apenas 2 mil por mês. Você jamais conseguirá ganhar 50 mil por mês, tá? Inclusive, se eu te disser que ganhar 100 mil por mês usando a internet é fácil, qual é o teu pensamento? O que vem na sua mente? O que você pensa? O que você me diz? Tá? Deixa eu te dizer, ganhar 100 mil por mês é fácil. Eu ganho brincando isso na internet hoje. O que isso acontece? Agora, se você me dissesse isso quando eu morava lá naquela casinha, ou quando eu trabalhava no garimpo, nós íamos entrar em uma discussão séria e eu ia te chamar de mentiroso com toda certeza. Então, se você está me chamando de mentiroso, tranquilo, eu não me ofendo com você, é que a sua mente está programada, o seu radar está setado para um valor muito baixo. Tem mais uma coisa que eu aprendi sobre isso que você precisa saber, então preste muita atenção. Tem mais uma coisa que eu aprendi sobre isso que você precisa saber. Seus paradigmas nada mais são do que suas verdades. Aquilo que você acredita, tá? Aquilo que você acredita de si mesmo e do mundo. Tudo aquilo que você acredita, tá? Quer seja o que for, que você acredite sobre si mesmo e do mundo é a sua verdade. Então, se por exemplo, eu acreditava que eu não era capaz de ser professor. Com todas as minhas forças, eu acreditava que eu não era capaz. E aí o que eu fazia? Eu inventava uma desculpa. Eu dizia para os meus amigos que eu não ia dar aula porque eu tinha medo de bater nos moleques, os moleques iam me desrespeitar, eu era muito nervoso. Mas no fundo, eu não queria admitir que eu era um medroso, que eu estava com medo. Depois, quando eu comecei a reprogramar minha mente para ganhar mais dinheiro, eu passei por um momento muito difícil, porque realmente não era fácil. Eu acreditava que o mundo era um lugar difícil, que as pessoas eram más, que estava cheio de bandido por aí e que ganhar dinheiro era muito complicado. E isso se tornava a minha verdade. E essas verdades nada mais são do que os seus paradigmas. Então, entenda, seus resultados sempre serão o reflexo daquilo que você acredita. Talvez essa seja a maior verdade que você já ouviu em sua vida. O seu resultado, não importa qual seja bom ou seja ruim, ele é o reflexo daquilo que você acredita, principalmente daquilo que você acredita sobre si mesmo. Daquilo que você acredita sobre o mundo, daquilo que você acredita sobre trabalhar, daquilo que você acredita sobre as pessoas e daquilo que você acredita sobre dinheiro. Não há discussão contra isso. O seu resultado é responsabilidade sua e de suas crenças. Não culpe o governo, não culpe seus pais, não culpe ninguém. Apenas as suas crenças. Tá? Agora eu te pergunto, o que você acredita de si mesmo? Faça uma autoanálise e me responda o que você acredita de si mesmo.
Você verdadeiramente acredita em si, você acredita na sua capacidade, você acredita que você é capaz de fazer qualquer coisa e principalmente você prova pelo exemplo e por suas atitudes que você acredita. Quantas vezes você já tentou algo novo? Quantas vezes você já buscou uma nova alternativa? Quantas vezes você arriscou, aceitou um desafio fora de sua zona de conforto? Se você me disser que nunca fez isso, então não se iluda. Você tem uma crença sobre si mesmo muito limitada. E se você não mudar isso, você jamais conseguirá vencer. Vou te explicar por que essa pergunta é tão importante para o seu sucesso, tá? Então eu vou te explicar agora por que saber o que você acredita é tão importante. Você já assistiu este filme? Se você ainda não assistiu este filme, assista. Este menininho, então, eu fui assistir esse filme no cinema. Enquanto eu assistia o filme, cara, me passou outro filme na mente. Extraordinário é o nome deste filme. Então, durante esse filme, este menininho, agora vai me fugir o nome dele, este menininho não saía de casa por nada do mundo, porque ele nasceu com problema físico, ele passou por 27 cirurgias, mas mesmo assim a aparência dele não é normal. Então, ele estuda com a mãe dele até a 5ª série. E aí ele deveria, então, ir para o colégio. A mãe dele, o pai dele decidiram que ele teria que ir para o colégio para conviver com outras criancinhas, né? O que aconteceu? Ele não queria ir. Então, sempre que ele saía na rua, ele saía assim. Ó. Então, aqui estão os pais dele, a irmã dele, e ele indo para o primeiro dia de colégio. Ele sempre estava com um capacete de astronauta, porque ele não queria que as pessoas vissem o rosto dele. Quando eu assisti isso, eu disse, cara, que coisa incrível. Quantas pessoas vestem um capacete de astronauta para tentar esconder quem elas verdadeiramente são? Para tentar esconder as suas crenças e tentar esconder os seus medos. As pessoas vivem com um capacete, elas se escondem em um trabalho que elas odeiam, elas se escondem em um casamento que elas não suportam mais, elas fingem ser quem elas não são, que é o que ele fazia. Ele fingia ser um astronauta, porque o astronauta é poderoso, o astronauta era aplaudido, para não ter que encarar quem ele verdadeiramente é. Porém, ele vai para o colégio e entrar no colégio, ele tem que tirar o capacete dele. E pouco tempo depois, então, aí já está ele, fez amizade no colégio, ele era um menino muito simpático, divertido. Inclusive tem uma parte engraçada que esse menino pergunta para ele, você nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? E daí ele diz para ele, claro que sim, eu já fiz várias cirurgias, você acha que é fácil ser bonitão assim? Então ele já estava começando a se soltar, ele percebeu que ele não era tão diferente assim e que ser diferente não fazia dele alguém inferior, apenas diferente. Então, ser diferente na nossa sociedade não vai fazer de você alguém inferior, só vai fazer de você alguém diferente, pronto. E ele começou a se destacar, e no final ele recebe um prêmio, então, eu achei essa imagenzinha na internet aqui, e neste momento aqui ele já havia recebido o prêmio de melhor aluno, o aluno destaque no colégio, e a mãe dele diz essa frase para ele, You really are wonder. You really are wonder. Você realmente é extraordinário. Você realmente é extraordinário. Essa foi a frase que a mãe dele disse para ele. Se você não assistiu este filme, assista. E quando eu vejo esse vídeo, quando eu assisti esse filme e vejo uma frase igual a essa, eu fico pensando hoje o quanto as pessoas são extraordinárias, o quanto você é extraordinário, o quanto você é capaz de conquistar, mas que talvez esteja limitado hoje. Eu vejo pelos resultados que eu conquistei. Tá? Então vamos lá. Um dos livros que você precisa ler e que explica tudo isso é este livro, Psycho-Cybernetics. Tá? Então este livro foi escrito no ano de 1960, tá? pelo Dr. Maxwell Maltz, né? Então o que ele diz aqui? Ó? Toque no poder do seu subconsciente, toque no poder da sua mente subconsciente, improvise a sua imagem, aprenda a usar o seu passado positivo, estabeleça e conquiste objetivos valiosos, desenvolva a compaixão, o autorrespeito e o perdão, cultive o poder do pensamento racional e descubra a chave para a felicidade e uma vida mais completa, ou uma vida mais bem-sucedida. Infelizmente, não temos esse livro em português, pelo menos não neste momento. Algumas cópias muito antigas, mas acho que não foram mais editados. O Dr. Maxwell, ele era então um doutor, ele era um cirurgião plástico.
Depois, com o tempo, eu acho que ele acabou fazendo psicologia. Mas ele não era psicólogo quando ele escreveu este livro. Ele era cirurgião plástico. Depois, sim, eu li alguma coisa que ele era psicólogo, mas eu sei que foi depois deste livro. O que o doutor percebeu? O que o doutor percebeu? Que as pessoas que faziam cirurgia plástica, né, muitas delas para corrigir algum defeito, onde elas se achavam feias, e o fato de se acharem feias, elas se consideravam inferiores, mesmo depois de terem feito a cirurgia plástica, elas continuavam se achando feias. Elas não conseguiam ver melhoras, elas olhavam para a plástica, olhavam para o que tinha sido feito e não viam melhora alguma. Enquanto as pessoas que faziam a cirurgia plástica para melhorar a sua aparência, que já se consideravam bonitas, mas que queriam ficar mais bonitas ainda, quando faziam a cirurgia e que elas viam a melhoria, a autoestima delas melhorava, elas se tornavam pessoas muito mais produtivas, tinham muito mais sucesso nos negócios, tinham muito mais sucesso na vida, eram muito mais felizes nos relacionamentos. Então o doutor percebeu que a autoimagem, a forma como você se vê, ela é a responsável pelo seu sucesso na vida. Quando eu era um garimpeiro, quando eu morava lá naquelas casinhas, eu me considerava um incompetente, um incapaz. Eu me considerava, vou usar a palavra, eu me considerava um ignorante. Eu não me considerava, eu me considerava completamente um incompetente. Tá? Essa é a palavra. Quando eu comecei a entender tudo isso, eu percebi que não, que eu tinha que mudar isso, que eu tinha que começar a improvisar aquilo que eu acreditava de mim. Então eu descobri que as pessoas conquistam aquilo que elas acreditam que são ou que merecem. Eu quero que você preste muita atenção nisso. As pessoas conquistam aquilo que elas acreditam que são ou que merecem. E aí eu te pergunto, o que você acredita que você merece ou quem você acredita que você é? Quem você acredita que você é? E eu gosto de uma frase de Bob Proctor onde ele diz assim, ó, o problema não é quem você acredita que você é. O problema é quem você acredita que não é. Tá? E o que você acredita que merece? O que você acredita que merece? Eu acreditei que eu merecia uma casa de 800 metros quadrados com piscina. Eu acreditei que eu merecia e mereço e vou merecer mais ainda. Eu acreditei que eu merecia ter 4 carros e tenho mais carros em vista para comprar. Eu acreditei que eu merecia ganhar muito mais de 100 mil reais por mês. Eu acreditei nessas coisas e acredito. E você, o que você acredita que merece? Quando eu estava aqui, dentro deste túnel, eu não acreditava em mim. Realmente não acreditava. E foi o fato de eu acreditar, foi o fato de eu passar a acreditar em mim, que eu vim parar aqui, ó, dando esta palestra aqui então no encerramento para mais de 900 pessoas e olha só, eu estou aqui mostrando a minha vida no garimpo, exatamente, mostrando de onde eu saí aqui no garimpo. Aqui, quando eu estou aqui palestrando de terno, paletó e gravata, eu passei a acreditar em mim. Inclusive você não sabe o sufoco que eu passei na minha vida a primeira vez que eu coloquei uma gravata. Eu me senti um extraterrestre de gravata, eu nunca havia usado aquele tipo de roupa, parecia que todo mundo estava olhando para mim, que coisa incrível. Então aqui a outra palestra em Fortaleza, eu coloquei esta foto aqui, porque aqui tem a foto onde eu mostrei onde eu me formei na faculdade, né? Eu falei para você que me formei na faculdade, então aqui está a foto, e eu estava exatamente contando a mesma história. As pessoas me pagam hoje para contar essa história, porque elas querem entender, porque realmente é muito raro você encontrar alguém que enriqueceu tão rapidamente como eu, apenas por ter entendido o poder de sua mente. E aqui eu estou justamente colocando as mãos na cabeça e dizendo que tudo está na mente. E eu estou contando aqui a história do livro O Segredo, onde eu comecei a estudar então a questão ali exatamente que eu te mostrei. E aqui tem essa foto que eu acho muito engraçada, onde eu sempre pergunto para as pessoas, quer que eu te conte o segredo? Quer que eu te conte o segredo? Então eu estava contando o segredo assim como eu te contei agora. Uma pessoa que acredita que tem inteligência e capacidade para ganhar 100 mil por mês, vai ganhar 100 mil por mês. Outra pessoa que acredita que só possui capacidade para ganhar R$ 1.500 por mês, jamais ganhará mais que isso. E se ela ganhar mais que 1.500 no outro mês, ela dá um jeito de ganhar menos ou ela dá um jeito de jogar fora aquilo que ela ganhar a mais.
Porque o piloto automático da mente dela dá um jeito de trazê-la para a sua zona de conforto. O piloto automático, a sua psicocibernética, é como se fosse um radar. O que o Dr. Maxwell descobriu, Dr. Maltz descobriu, é que a sua psicocibernética é como um radar. Ela determina aonde você vai atuar e você não sai dali. A menos que você reprograme a sua mente, você jamais conseguirá sair da onde você está setado. É como um termômetro de uma sala. Você deixa o ar-condicionado em 22 graus. Quando vai para 23, ele liga. Se vai para 20, ele liga e aquece. Se vai para 25, ele resfria. É assim que funciona a sua psicocibernética. Tá? E o mais triste, se porventura algo acontecer então e ela ganhar mais, inconscientemente, olha só, inconsciente, ela nem percebe, ela dará um jeito de se livrar do dinheiro extra. Você conhece alguém assim? Já aconteceu com você de você ganhar 2.000 por mês e no mês que vem ganhar 3.000 e dar um jeito de botar fora o 1.000 a mais? Você conhece alguém assim? Tá? Qual é a solução então? Qual o caminho? O que você tem que fazer? Você precisa reprogramar a sua mente novamente e criar um novo alvo para o seu radar. Escuta o que eu estou te dizendo. Provavelmente você nunca ouviu falar isso de um jeito tão simples, mas foi isso que eu fiz, cara. Estou te mostrando ali nas fotos, foi isso que eu fiz. Você precisa reprogramar a sua mente novamente, porque ela já está programada, e criar um novo alvo para o seu radar. Tá? Aí está o novo alvo, o cartãozinho. É para isso que serve este cartão. É por isso que eu estou sempre com este cartãozinho na mão. Você precisa saber o que você quer e se convencer de que você é capaz de conquistar isso. E é para isso que você usa aquele cartão e eu vou te explicar, tá? Então presta atenção. Para reprogramar a sua mente, a primeira coisa, você precisa saber o que você quer. Primeira coisa, você tem que saber o que você quer. Então eu sabia quanto que eu queria de dinheiro e você tem que se convencer, tá? Você tem que acreditar de que você é capaz de conquistar isso. E é aqui que está o detalhe. Como é que eu consigo me convencer de uma coisa que eu não acredito? Presta atenção, tá? É para isso que serve o cartão. É, bingo! É para isso que serve o cartão. Qual é a utilidade do cartão? Te ajudar a reprogramar a tua mente. Escreva no cartão exatamente o que você quer conquistar. Depois carregue-o com você o tempo todo e é exatamente isso que eu faço. Se você pudesse me olhar agora, eu ia mostrar para você que eu tenho no meu bolso sempre este cartão. Você sempre me verá com este cartão. E o que é que eu tenho escrito naquele cartão? Exatamente o que eu quero. Então você escreve naquele cartãozinho ali exatamente o que é que você quer. Você carrega esse cartão no bolso e você vai fazer o seguinte. Leia o cartão quantas vezes for possível durante o dia. Você vai dizer, mas não é possível, professor, que é só isso. Não, não é só isso. Mas esse é o caminho principal. Essa é a porta de entrada. E eu vou dizer para você por que não é só isso. Vamos lá. Provavelmente você deve estar com essa cara. Como assim, professor? Eu não consigo entender. Não pode ser possível que é só isso. Deixa eu te explicar. Sua mente foi programada por outras pessoas, por fatos do dia a dia, de forma involuntária, entende? Quando a sua mente foi programada, quando ela era aberta, como um bebê, ninguém chegou para você e ninguém pensou dessa forma e disse, vamos programar a mente dessa criança para ele ser um fracassado. Não, ninguém nunca pensou nisso. Mas como você estava ali com a sua mente aberta junto com os seus pais, e o pai chegava se queixando, e a mãe se queixava, e vocês assistiam o Jornal Nacional, e o teu pai assistia o time de futebol favorito, e ele te deu uma camisa daquele time, e ele te levou na igreja, e ele te levava na sua avó, e a sua avó com toda aquela ignorância te falava aquele monte de bobagem, colocou um monte de crenças, um monte de superstições na sua cabeça, mas todas essas coisas foram feitas de modo involuntário, ou seja, eles não sabiam o que estava acontecendo e você também não queria ter esta programação. Então agora o que tem que acontecer? Por isso hoje, seus resultados não são os desejados. Por quê? Por que os seus desejos não são, os seus resultados não são os desejados? Porque os resultados que você tem hoje não é o que você quer. Acredite, eu sei nisso.
Se você tivesse os resultados que você gostaria de ter, você não estava assistindo este vídeo. Os seus resultados são o reflexo daquilo que você acredita. Tá? Os seus resultados são os reflexos. E ao você decidir o que quer conquistar e começar a repetir isso, você estará então pela primeira vez dizendo ao seu radar o que você quer que ele conquiste. Então, ao invés de você obedecer aquilo que já está programado, você olha para aquele cartão e diz, não, mas é isso aqui que eu quero. Mesmo que quando você leia o cartão, você não vai acreditar nas primeiras vezes. Você não vai acreditar que o que está ali é possível. Com o tempo e com a prática, quando você começar a perceber a sua vida mudando, você vai perceber que sim, que este cartão acontece. No meu cartãozinho hoje é milhões, sempre tem milhões escrito ali. Milhões agora. E eu sempre bato as minhas metas e todo ano eu aumento em 20% ou 30% a minha meta. Esse ano eu fui audacioso e vou dobrar. Vou dobrar a minha meta. Só que quando eu comecei a fazer isso, eu comecei com 5 mil. Eu comecei a me imaginar ganhando 5 mil. Eu morava lá naquela casinha que você viu e acredite. Eu ria de mim mesmo. Eu dizia, eu só posso estar ficando louco. Mas hoje eu agradeço ao universo por eu ter encontrado Bob Proctor, por eu ter passado por essa dificuldade, por ter acreditado nele. Tá? Vamos entender. Lembra quando eu falei da sua mente, o consciente, o subconsciente? O que acontece? O seu consciente hoje, você vai ter que usar o seu consciente para reprogramar o subconsciente, tá? Você tem que acessar o subconsciente e não tem outro jeito de você acessar o subconsciente a não ser através do consciente, porque agora ele está fechado, ele não está mais aberto. Mas se você aceitar as coisas, se você acreditar através do consciente, tudo aquilo que passa pelo consciente agora vai para o subconsciente. O seu consciente se tornou um segurança, um protetor para o teu subconsciente, para as pessoas não ficarem colocando bobagem na sua mente. Só que você pode colocar o que você quiser na sua mente. E este cartãozinho vai fazer o quê? Ao você escrever aquilo que você quer, você vai criar uma imagem na sua mente. E ao você repetir essa imagem, ao você se emocionar repetindo essa imagem, você vai reprogramar o seu subconsciente. Vai demorar um pouco, você vai passar por algumas dificuldades, mas isso vai acontecer. Porém, eu preciso ser sincero com você, tá? Você precisará enfrentar um grande problema. E isso aqui somente você consegue enfrentar. Você vai sentir isso na pele. Seus paradigmas não são fáceis de serem mudados e irão reagir, tá? Eu faço treinamento, dou mentoria, dou seminário, dou coach, ensino as pessoas, dou um treinamento chamado Mudança de Paradigmas e eu vejo muitas pessoas que fazem o treinamento, elas sabem o que está acontecendo, mas elas não conseguem passar por aqui. Os seus paradigmas vão tentar te impedir. Quando eu aceitei o cargo de professor, eu quase morri. Eu pensei em desistir de tudo, pensei em voltar para a Ametista do Sul, para trabalhar no garimpo, porque realmente meus paradigmas eram muito grandes, eu não acreditava em mim. Foi um momento muito difícil, um momento de grande dificuldade. Ainda bem que eu tive muita força de vontade para continuar estudando e comecei a entender o que estava acontecendo, comecei a entender o que eu estava passando, porque senão eu verdadeiramente teria desistido. E agora a minha pergunta é para você, quantas vezes já te ofereceram um emprego no qual você vai ter que sair de sua zona de conforto, muitas vezes ter que ir para outra cidade, muitas vezes ter que ir para outro estado ou outro país e você renunciou? Quantas vezes te ofereceram uma promoção onde você teria mais responsabilidade e você não assumiu? Por quê? Quantas vezes você sentiu aquele medo no estômago, aquele frio na barriga, aquele tremor nas pernas e você não foi? Acredite, nada mais são do que os teus paradigmas. Você acreditou em coisas que não eram reais. E de onde essas coisas vieram? Do seu subconsciente. Tá? O que acontecerá ao você passar por este processo? Qual processo, professor? O processo de reprogramação mental. O que vai acontecer com você hoje se ao sair deste vídeo você fizer o teu cartãozinho e decidir começar a reprogramar a sua mente? Você sentirá muito medo e muita dúvida. E a grande maioria das pessoas não conseguem passar daí e continuam vivendo suas vidas como sempre viveram.
Tá? Eu quero fazer esse alerta para você. Ao você tentar fazer isso e começar a fazer isso, começar a sonhar grande, começar a sonhar em ser o palestrante que você sempre quis, começar a sonhar em ser o escritor que você sempre foi. Inclusive eu esqueci de mencionar para você que eu sou escritor de 4 livros. Tá? Ao você tentar passar por isso, você vai sentir muito medo e muita dúvida. E a grande maioria das pessoas não conseguem passar daí. Elas continuam vivendo suas vidas como sempre viveram. Elas desistem de tudo e voltam para o seu local. Voltam para o lugar onde elas estão confortáveis. Só que muitas pessoas se deprimem, vivem uma vida em depressão e não entendem o que fazer. Mas isso não precisa acontecer com você. Você sabe que existe uma solução, você sabe que existe uma saída e você não precisa sair desta página, você não precisa sair deste vídeo sem ter em suas mãos a solução definitiva para mudar a sua vida. Por que eu digo isso? Porque eu posso te ajudar a mudar isso e a começar uma nova vida. Eu posso. Hoje eu sou pago para fazer isso, eu fui citado no livro do Paulo Vieira por poder fazer isso. Hoje eu tenho centenas de milhares de alunos, centenas de milhares de clientes ao redor do mundo. Eu sou conhecido ao redor do mundo hoje por ajudar pessoas a mudarem suas vidas e eu posso te ajudar. Hoje eu sou considerado um dos maiores especialistas do Brasil em mudança de vida e de enriquecimento. Você pode procurar na internet meu nome aí, você vai encontrar, você vai saber, este é meu trabalho. Eu ajudo pessoas a mudarem suas vidas, ajudo pessoas a enriquecerem através do processo de mudança de paradigmas, através de mudanças de crenças, através da reprogramação de sua psicocibernética. E foi pensando em ajudar pessoas iguaizinhas a você a se superarem e a mudarem completamente suas vidas que eu criei um programa de mentoria. Não é um curso, é um programa de mentoria chamado de 12 Encontros com Sucesso. Esse programa é um processo de coaching em grupo e mentoria. Então ele não é um curso, é um programa, um processo de coaching em grupo e mentoria que tem a duração de 12 semanas. Serão então 90 dias, 12 semanas, 3 meses de puro coaching e mentoria. Durante essas 12 semanas, nós teremos um encontro semanal ao vivo e online. Então é um desafio que eu aceitei, um grupo de mentorados, onde durante 12 semanas eu estarei acompanhando ao vivo durante um encontro semanal online. Então não importa onde você mora, você poderá fazer, tá? E no decorrer da semana continuaremos nossos trabalhos através do WhatsApp e de um grupo exclusivo no Facebook. Então essa mentoria é um projeto que eu criei para ajudar pessoas iguaizinhas a você. Então nós teremos um encontro semanal, esse encontro será ao vivo, onde eu darei aulas para você, explicarei tintim por tintim como reprogramar a sua mente, o que vai acontecer com a sua mente quando você começar, o que é o consciente, o subconsciente, como funciona, os seus medos, como os seus medos vão te afetar, o que é o medo, como superar o medo, como traçar metas, como reprogramar sua mente para bater essas metas, enfim. Eu vou te contar todos os meus segredos. Tá? Nosso primeiro encontro será no dia 22/2/2018 às 20 horas, ou seja, dia 22 de fevereiro. Já está em cima, ok? Você não pode perder essa oportunidade, sabe por quê? O grupo será constituído por apenas 30 pessoas, tá? Eu não vou colocar mais que 30 pessoas nesta mentoria, porque eu não vou conseguir dar conta de cuidar de mais de 30 pessoas, tá? O valor de uma mentoria igual a essa seria de, no mínimo 30 mil reais. Por quê? Porque 30 mil reais é o valor que eu cobro hoje por um acompanhamento individual de coach. Por quê? Pois, durante essa mentoria, então, eu vou dividir com você tudo que eu sei, que eu apliquei durante esses anos para sair da miséria e chegar à riqueza. Então, eu vou te contar todos os meus segredos. Dentro dessa mentoria, você vai saber tintim por tintim, vai poder me perguntar o que foi que eu fiz. E também eu vou te ajudar aí nas situações que vai acontecer na tua vida, durante seus medos, suas dúvidas, suas ansiedades, ok? Porém, para que todos tenham a possibilidade de terem uma chance de serem felizes e conquistar os seus sonhos, eu decidi pela primeira vez dar a oportunidade a 30 pessoas de participarem dessa mentoria pagando apenas o valor de 12 parcelas de R$ 349, tá? Então, não há então motivo para você não fazer essa mentoria. Você poderá pagar então em 12 vezes no cartão de R$ 349,70.
você encontra todas as informações sobre a mentoria e sobre as formas de pagamento na página abaixo. Então, se ainda ficou alguma dúvida, você logo aqui abaixo nesta página tem todas as informações. Você também poderá efetuar o pagamento através de boletos bancários, tá? Nós vamos facilitar a sua vida e podemos dividir para você em até 5 vezes no boleto, diretamente com a empresa, se você quiser, ok? Todas as informações estão na página abaixo. Qualquer dúvida, basta entrar em contato conosco, tá? Logo abaixo você encontra um local para mandar uma mensagem para o WhatsApp. Mande em horário comercial, tá? Os meninos vão te responder em horário comercial. Se não for mais horário comercial, quando você estiver assistindo o vídeo, eles vão te responder no próximo dia útil, ok? Não perca esta oportunidade, ok? Espero que você tenha gostado dessas informações e espero te encontrar ao vivo dia 22 na primeira sessão de nossa mentoria. Eu te encontro lá.